Olá, tudo bem? Estamos aqui no programa Luz da Bíblia, pela Rádio Cidade Gospel 97.5 FM, irradiando muito amor e paz para toda Campinas, região, Itu, Itupeva, Jundiaí e Indaiatuba. Muito obrigado pela audiência de todos. Olha, há algum tempo a depressão está sendo considerada um mal do século. No Brasil, a doença atinge 5,8% da população. Taxa que está acima da média global de 4,4%, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. Apesar de o assunto ser cada vez mais abordado, ainda há muita desinformação a respeito da depressão e muitas pessoas ainda sentem vergonha de falar sobre o assunto. A questão é tabu, inclusive entre os mais jovens, a população cuja taxa de suicídio vem aumentando nos últimos anos. E essa taxa se reflete também muitas vezes no número, no meio, na comunidade evangélica, na comunidade cristã em todo o Brasil, em todo o mundo. Doenças psiquiátricas ainda são um tabu muito grande. Esse dado é ainda mais alarmante quando verifica-se a faixa etária entre 25 e 34 anos. 63% das pessoas disseram que não contariam para a família pela vergonha de admitir um quadro depressivo. De todas as faixas etárias analisadas, a menor taxa ficou entre pessoas com 55 anos ou mais, com 28%. Eles também estão mais bem informados quanto o assunto é antidepressivos e acreditam que a medicação é eficiente. Esse resultado surpreende, já que o tabu sobre a depressão está justamente associado a pessoas mais velhas. Cidade Gospel 97,5 FM. E para falar sobre o assunto, depressão, tristeza, o que é depressão, o que é tristeza, nós convidamos dois pastores aqui na programação, o pastor e doutor psicólogo clínico Joab Lopes e o pastor Roger Vasconcelos, hoje pastor, e logo no início da sua conversão ele teve um transtorno psicológico que o levou à depressão. Obrigado, pastor Roger Vasconcelos, seja bem-vindo. Olá, ouvintes da 97.5, é uma honra estar aqui hoje participando dessa programação. Juntamente com você, Ed Souza, meu amigo, pastor Joab, psicólogo, como foi mencionado aqui, é um prazer imenso, que Deus abençoe, que esse momento seja gratificante nas nossas vidas. Obrigado, pastor Joab Lopes, muito bem-vindo aqui ao programa Luz da Bíblia. Ed, é uma alegria estar aqui com você e poder compartilhar desse assunto tão importante, tão atual para todas as pessoas. E também quero nesse momento também mandar um abraço a todos os ouvintes que estão em audiência neste importante programa com esse importante assunto também. Pastor Dr. Joab Lopes, o que é a depressão no ponto de vista da psicologia? Olha, Ed, segundo a psicologia, a depressão ela pode ser definida por alguns sintomas, entre eles a tristeza, a falta de energia, a perda de interesse, a indecisão, autocrítica, arrependimentos, é muita coisa, né? Desesperança, irritabilidade, afastamento, mudanças de apetite, perturbações no sono. São esses os principais sintomas que definem uma depressão. Pastor Joab, e qual a diferença da tristeza para a depressão? Já que muitas pessoas associam tristezas ou desventuras do dia a dia com a depressão. Qual a real diferença entre tristeza e depressão? Na verdade, Ed, a tristeza é um dos sintomas da depressão. Não quer dizer que uma pessoa que esteja triste por algum motivo, uma tristeza ocasional, que ela esteja depressiva. Agora, a tristeza, aquela tristeza profunda que faz a pessoa se sentir triste na maior parte do tempo, ela não consegue sentir alegria, não consegue sentir prazer em nada que ela faz. E se isso é acompanhado de 2 ou 3 dias a vida dessa pessoa, já é um indício de que essa pessoa deve estar vivendo um período de depressão. Então a depressão se caracteriza por esse prolongamento da tristeza, no caso? Isso, são aqueles pensamentos negativos que a pessoa tem.
né, na maior parte do tempo. Que não gosta de nada, não consigo terminar nada, tudo que eu faço não dá certo. A pessoa que às vezes fica insistentemente dizendo que ela é um fracasso, né? E às vezes a pessoa até acaba dizendo que as outras pessoas não a aceitam, né? Ninguém me aceita, eu não consigo estar em grupo nenhum porque as pessoas não gostam de mim. Estamos recebendo aqui também, junto com o pastor, psicólogo Joabe Lopes, o pastor Roger Vasconcelos. Pastor Roger Vasconcelos passou por um quadro depressivo logo no início da sua conversão. Pastor Roger, o que desencadeou a depressão naquele momento? Ed, essa depressão foi desencadeada pelos processos que passei na minha vida. Hoje, com 39 anos, eu passei processos um pouco difíceis da vida. Fui criado com meus avós até os 15 anos, uma educação muito boa, um tratamento muito bom, porém ausente de algumas coisas, né? Com meus 15 anos de idade, mudo de cidade e aí começa outro processo na minha vida, né? Outras questões familiares. Então, quando chego aos 18 anos, entro no Exército Brasileiro. Por 7 anos, eu me encontro como um militar do Exército. Faltando um ano para mim dar baixa desse serviço militar, eu atleta, corredor, 100 metros, 200 metros rasos, participava da seleção, do quartel, me vi ali por um processo saindo, depois de 7 anos, saindo do serviço militar, como falei. E ali, da noite para o dia, como se fosse hoje, eu me lembro, aconteceu algo interessante na minha vida. Uma dor de cabeça muito forte. E aí, respondendo a sua pergunta, o que desencadeou? Um processo de imaginar que ao longo de 7 anos teria que deixar um convívio entre irmãos, amigos de farda e um emprego. Algo garantido que eu tinha durante os 7 anos. Como cabo do Exército, ali me fez mostrar que daquele momento que eu saísse do nosso serviço, eu já não teria mais aquelas questões ali daquele momento, principalmente até financeira, por cuidar de uma família. O senhor acha então que a ansiedade por perder o posto de oficial do Exército e de comprometer o orçamento familiar, isso pode ter então contribuído para esse quadro depressivo do senhor? Justamente, entrei aí nesse processo de ansiedade, falou a palavra correta. A ansiedade começou a tomar conta do meu corpo, do meu psíquico. E aí me vi já numa situação, juntamente com a minha esposa e minha filha, que na época ainda era nova, seus 3, 4 anos de idade, já não conseguia mais raciocinar a respeito do que iria fazer, né? Entendo bem, como um cristão que sou hoje, que o processo era algo bem mais profundo do que eu imaginava, Ed. Pastor Joabe, qualquer pessoa está suscetível, ela pode desenvolver um quadro de depressão? Nem todas as pessoas acabam desenvolvendo a depressão porque dentro do senso comum, a gente observa que as pessoas acabam julgando rapidamente, precipitadamente, quando as pessoas estão vivenciando um problema turbulento na sua vida. Por exemplo, quando a pessoa perde o emprego, quando a pessoa se separa, né? Não são todas as pessoas que vão desenvolver uma depressão. Não é porque a pessoa está triste por um acontecimento, por exemplo, a perda de um emprego, né? A pessoa perdeu o emprego, está triste, quer dizer, então está deprimida. Não é bem assim. A depressão, ela acaba sendo diagnosticada quando existe a permanência desses vários sintomas, um ligados ao outro durante um determinado tempo. Banalizaram a palavra depressão? Isso mesmo, Ed. As pessoas acabam associando vários tipos de situações que a pessoa está vivenciando e que ela conheça, dizendo que ela está deprimida. Mas nem sempre aquilo está patologicamente, né, indiciando uma depressão. A Bíblia nos mostra a história de alguns homens de Deus acometidos por tristeza profunda, que foi o caso de Elias lá na caverna, Davi, Ana também ali com o caso de Penina e outros tantos personagens bíblicos
que tiveram um quadro de tristeza. Nós podemos dizer que esses casos que a Bíblia cita, nós podemos compará-los com a depressão dos dias de hoje? Olha, no ponto de vista bíblico, a gente entende hoje, por alguns indícios históricos, que eles vivenciaram o que a gente chama hoje de depressão. Isso não era identificado naquele momento, mas hoje, tomando todo o contexto da história, sim, parece muito com aquilo que a gente chama hoje de depressão. Dr. Joab, e como a ansiedade pode contribuir nesse quadro de depressão? Como controlar isso? Sim, Ed. No caso da ansiedade, quando a pessoa está vivenciando um período de ansiedade e ela não trata, alguns sintomas instalados na pessoa podem ocasionar futuramente um quadro depressivo. Nós sabemos que existem tanto a ansiedade quanto a depressão, elas têm duas causas, a causa endógena e a causa exógena. A causa endógena é a causa dentro do organismo, alguma coisa que ocorre dentro do organismo da pessoa. Exógena é alguma coisa que está fora, relacionado a algum evento circunstancial na vida da pessoa, e que isso pode ocasionar, se não é tratado, tanto a ansiedade quanto a depressão, isso pode evoluir para um quadro bem crítico para a vida da pessoa. Às vezes até chegar ao ponto de privar a pessoa dos seus afazeres diários. Eu só acho que a tecnologia, essa transformação do espaço-tempo que a tecnologia veio e modificou de forma assim avassaladora, ela tem contribuição por esse maior número de pessoas ansiosas, pessoas que querem rápido as coisas. A gente nota, não sei se tem muita ligação, mas a gente nota no trânsito hoje, as pessoas não têm muita paciência, abriu o trânsito, já começa a buzinar. Tudo isso, ela enquadra também nesse caso da pessoa ansiosa? Olha, eu quero separar aqui, Ed, com você e com os ouvintes, o quadro da ansiedade e o quadro da depressão. E respondendo à sua pergunta, com o aumento da tecnologia, nós observamos que isso tem contribuído de alguma forma para que a pessoa acabe se isolando das outras. Por exemplo, o celular, Hoje você tem o celular, você tem os meios de comunicação dentro do celular, e as pessoas têm cada vez mais se isolado dentro de si mesmas, Então ela se apresenta ali comunicando com as outras pessoas, mas ela acaba não tendo aquele contato pessoal, aquele toque, aquele olho no olho, aquele abraço, sentindo a emoção do outro, porque a tecnologia é muito fria. Você não consegue sentir a emoção do outro através de um recado. Hoje nós temos os emotions, que você acaba dizendo para a pessoa como é que você está, dizendo aquilo para ele, mostrando aquela figurinha, ou a outra pessoa mandando para você. Mas isso ainda está longe de você perceber a emoção diretamente de uma outra pessoa conversando com ela olho no olho. Pastor Joab, psicólogo aqui nesse dia, falando, me veio muita memória sobre essa palavra ansiedade. Mal sabia eu que a ansiedade estava destruindo todo o meu corpo por dentro, porque ele trata dentro essa ansiedade e por fora, porque já não tinha mais vontade de fazer o que eu fazia. E isso veio a estar atrapalhando meu convívio social e dentro da minha casa familiar. Pastor Roger, o senhor que vivenciou um quadro depressivo, o que passa na mente de uma pessoa que está com depressão? Eu sempre achei que a depressão ela pegava em si pessoas, mas eu nunca imaginei que eu, como um atleta do Exército, corredor de 100 metros, cabo do Exército, com todo o vigor físico, com 25 anos de idade, ela poderia tomar conta da minha vida. E ela entrou de uma forma que o que acontecia comigo era um desânimo total. Um belo dia eu durmo à noite, quando acordo às 6 horas da manhã, que abro os olhos, não tinha mais força. O primeiro sintoma foi uma dor de cabeça muito forte, mas aí ao dormir, consigo dormir, mas quando acordo já não tinha mais força. O movimento era só do pescoço, não tinha mais força nas pernas, nos braços. E sentia muita ansiedade,
muita ânsia, e o medo começou a tomar conta da minha vida. Não foi 1, nem 2, nem 3, 4, 5 vezes, como o pastor falou. O problema já estava agravando muito rápido. Pastor Dr. Joab Lopes, quais os fatores que podem desencadear uma depressão? O que na ciência eles chamam de gatilho para o quadro depressivo? Olha, Ed, a gente tem vários fatores que combinam entre si para desencadear uma depressão. Uma delas, que a gente pode dizer algumas delas aqui, pelo menos algumas principais, uma primeira causa a gente poderia dizer aqui que está ligada à história de vida e à família, né, desta pessoa. São experiências que a pessoa passou dentro de casa, né, instabilidades lá no primeiro período, o período da infância, que é muito importante, né, é um período muito importante no desenvolvimento humano, né, onde essa pessoa possa ser privada emocionalmente, ter um padrão muito rígido, né, um padrão elevado muito rígido na sua família, questão de conflitos com os pais também. Uma segunda causa que a gente poderia citar aqui também seria um estresse e uma perda muito importante que a pessoa tenha tido na sua vida. Por exemplo, quando a pessoa enfrentou uma doença, quando a pessoa enfrentou uma questão como o divórcio, uma morte de um ente querido, uma separação muito prolongada dos pais ou dos entes queridos também. Um terceiro ponto que eu gostaria de citar também, a questão do desespero aprendido. A gente diz isso, né? O desespero aprendido. O que é isso? É justamente quando a pessoa se depara com uma situação que ela não tem algum controle, não tem controle nenhum sobre elas, e a gente aprende que não importa o quanto a gente se esforce, as nossas ações, aquilo que a gente faz não vai ser útil, né? E a gente acaba se convencendo de que não há nada que a gente possa fazer para poder mudar aquela situação. Então a pessoa acaba se convencendo que nada que ela faça vai mudar aquela situação. Uma outra importante causa da depressão, aí entra na parte cognitiva que eu citei ali atrás, para você aqui na entrevista, que é o pensamento negativo que a pessoa tem. A pessoa acaba determinando o modo como ela se sente através daquele pensamento negativo. A pessoa, quando ela olha para o futuro, ela só consegue enxergar dificuldade, né? Ela não consegue enxergar esperança. Então essa pessoa vive de fato uma desesperança agora, nesse momento, e a pessoa acaba se frustrando muito. Outra causa possível para uma depressão é o sentimento da ira que a pessoa guarda no coração. A pessoa se volta contra outra pessoa, né? E aquela dor proveniente de algum desapontamento que ela teve, né, por alguma ação de uma outra pessoa, acaba sendo ruminada no coração dela. E a pessoa fica durante todo o tempo ruminando aquele pensamento de vingança em ferir a outra pessoa. Isso também pode desencadear uma depressão, já que a gente está falando aqui tanto no conceito bíblico quanto também no conceito científico. Essas são causas importantes para desenvolver uma depressão. Pastor Rod, e o senhor, como pastor, como divide o processo da depressão, o processo depressivo? Na sua mente, é espiritual, é fisiológico? 3 etapas eu passei, Ed, na minha vida, nesse processo de depressão. Primeiro, tomava aquilo como uma área espiritual, achando que demônios estavam atormentando minha vida. Já estava na igreja, fazia um período de 2 anos, e o primeiro passo foi tomado pelos espíritos, achando que era espiritual. Passando um tempo, a fase da depressão foi virando um processo patológico, tomou conta da minha vida. E o terceiro foi a questão de aceitação. Ao me encontrar com um médico, psicólogo, ele disse: enquanto você não aceitar o que você tem, e ele era cristão na época, isso é muito importante, você ter um médico e que ele entenda também as questões espirituais. E o psicólogo hoje, na época, no início eu não entendia, o psicólogo hoje não é só um doutor, ele é um amigo, ele vai te ajudar.
Pastor Joab Lopes, psicólogo clínico, e como pastor, há algum conflito em relação à fé e à psicologia? Olha, a gente não vê nenhum conflito entre a fé e a psicologia. Há algo importante aqui, Ed, como pastor e também como psicólogo clínico, a gente precisa, no momento da terapia, diferenciar uma coisa da outra. É que neste momento, lá dentro do consultório, eu não posso misturar a fé com a ciência, né? Ali eu estou atendendo como psicólogo clínico, né, e não como pastor. E eu não posso trazer, embora o paciente possa trazer assuntos religiosos, e eu vou procurar naquele momento dar o sentido, e procurar o sentido que aquela pessoa está dando para aquele assunto religioso dentro da sessão. Mas o bom profissional, mesmo sendo cristão, ele não vai trazer assuntos religiosos no momento da sessão. Agora eu vou complicar um pouco mais, pastor, a pergunta. Agora é para o pastor e não para o psicólogo. O cristão, ele pode ser acometido por depressão? Eu falo isso porque a gente entende pela Bíblia, né? Foi nos ensinado que Jesus resolve todas as questões. Olha, importante pergunta, Ed. Sim, o cristão pode desenvolver um transtorno depressivo, porque o ser humano, ele é constituído de corpo, alma e espírito. Nós somos tritocômicos, né? E como seres humanos, nós também sofremos tudo aquilo que qualquer outro ser humano sofre. Nós sofremos perdas, nós enfrentamos traumas durante a nossa trajetória de vida, né? E tudo isso precisa ser cuidado. E acontece que muitas pessoas não conseguem, num determinado momento, elaborar todas as perdas, frustrações, traumas que lhe acometeram durante a sua existência. E aí é importante a presença de um profissional para poder ajudá-lo neste momento da sua trajetória de vida. É aí que entra o papel do psicólogo, que ele vai, com muita sabedoria, né, e através da ciência, o que ele vai fazer? O psicólogo, ele vai atuar nesse comportamento humano, no processo mental dessa pessoa, buscando ajudar ele a compreender quais são as dimensões dos problemas na vida dele, na vida biológica dele, na vida psíquica, na vida social, e a partir dessa compreensão, o próprio profissional, o psicólogo, vai sugerir alguma forma de promover essa transformação e proporcionar para essa pessoa uma vida mental mais saudável, harmoniosa. O senhor vê esse cristão de hoje um pouco mais aberto ao tratamento psicológico? Eu digo até num termo geral, hoje a psicologia tem sido vista, Ed, ainda com um determinado tabu, né? Parece que psicólogo é só para louco, né? É isso que o senso comum diz. Ainda isso está muito preso na mente das pessoas por causa dos hospitais psiquiátricos, né? E o psicólogo estava associado àquele tratamento daquela pessoa com transtorno mental. Mas isso tem acabado pouco aos poucos, isso ainda tem diminuído, embora ainda esteja presente na sociedade, mas já está diminuindo. A gente tem observado que as pessoas hoje estão mais abertas, estão entendendo mais o que é que um psicólogo faz, e o que é mais importante, as pessoas estão aderindo ao tratamento. Eu tenho atendido várias pessoas no consultório e tenho observado o quanto que essas pessoas, e muitas delas cristãs, têm aderido ao tratamento, têm entendido que aquele momento ali é um momento dele receber um tratamento de um profissional e, graças a Deus, tem tido bom resultado. Pastor Roger, e na sua visão, como as pessoas podem se precaver da depressão? Na atualidade, como foi mencionado aqui, com a tecnologia, a princípio parece que ela fica muito mais fácil de ser tratada. Hoje eu digo o oposto. Eu não tinha um WhatsApp, nem um Facebook, nem um Instagram, nem qualquer outro aplicativo para se informar, me informar melhor. Um Google, sem um pouco conhecimento que tinha na época, mas hoje eu entendo que como que as pessoas podem se prevenir, se precaver dessa doença que ela existe e é terrível. O pastor Joab, psicólogo aqui,
presente, ele mencionou uma coisa também interessante, esportes. Mas aí eu perguntei para Deus, mas eu pratico esportes. Falei também da questão da palavra de Deus. Hoje, o que eu passei de como fui curado dessa doença, praticamente não tenho nenhum sintoma. Posso dizer isso com causa, que a palavra de Deus, esse manual que você tem de vida na sua casa, que todos têm, eu creio, a Bíblia Sagrada, ela foi a fundamental na minha vida. Isso, é sobre isso mesmo que eu gostaria de saber. Como o senhor chegou à cura da depressão, pastor Roger? A cura da depressão, ela me atingiu num período de 1 ano e meio a 2 anos, tá? No ano de 2006, 2007 até 2008, estava curado em 2009, praticamente 2 anos e meio a 3 anos, perdão. Minha esposa me auxiliando, fundamental a família nessa hora. E como que eu cheguei à cura dessa depressão? Foi um processo do mesmo jeito que ela chegou, ela saiu. Foi um processo da noite para o dia, depois que passei todos os processos difíceis da minha vida. E eu tenho algo na Bíblia que foi onde me ajudou muito. O apóstolo Paulo escreve no 2 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 9, Paulo diz o seguinte: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo passou um processo, também eu acredito, de depressão. E nesse momento, lendo esse versículo no dia e lendo a Bíblia, como falei, eu senti paz na minha alma. E ali o processo, voltei a trabalhar, que não trabalhava, não arrumava nenhum emprego, porque não tinha condições psicológicas para lidar com ninguém. Mas nesse período que eu falei para vocês, foi a palavra que me ergueu, me pôs de pé, e eu glorifico a Deus por isso. Uma curiosidade também, pastor, no senso comum, as pessoas acham que psicologia, psiquiatria, psicanálise é tudo a mesma coisa e, na verdade, não é, né? Qual a diferença dessas 3 áreas do estudo comportamental do ser humano? Olha, primeiro, há uma diferença entre o psicólogo, né, o psicanalista e o psiquiatra. O psicólogo, como eu disse agora há pouco, ele atua na área do comportamento humano. Também o psicanalista, né, ele é um analista comportamental. Eles atuam na área do comportamento humano, no processo mental, buscando compreender a pessoa, né, na sua dimensão biológica, psíquica, social. E depois dessa compreensão, ajudando, sugerindo para ele formas de promover a transformação na vida mental dele, para que ele tenha uma vida saudável. O psiquiatra, ele já mantém o foco dele na identificação de uma desordem mental, ou seja, na realização de um tratamento por meio de um ajuste da medicação para o acompanhamento do quadro que aquele paciente está exibindo naquele momento. O psicólogo não trata com medicamento, só pela psicoterapia. E o principal objetivo do psiquiatra é justamente, o objetivo dele é a redução dos sintomas e a melhora de qualidade do paciente, ao ponto que o psicólogo já procura compreender, essa pessoa através da sua dimensão biológica, psíquica, social, como eu citei agora há pouco, e ajudando ele terapeuticamente, nas terapias, procurando trazer melhoras para a vida desse paciente. Pastor Joab, assim como a terapia, nós também temos nas igrejas um trabalho bonito que os pastores vêm fazendo e fazem, durante toda essa tradição da igreja, que é o acompanhamento, o aconselhamento pastoral, que isso é feito geralmente num gabinete onde ele tem e recebe as pessoas, ouve os problemas, orienta as pessoas. É válido também como uma terapia? Ele substitui o acompanhamento do psicólogo? O pastor precisa ter ciência quando ele está fazendo o aconselhamento pastoral. Ele precisa ter ciência e diferenciar o que é espiritual daquilo que é comportamental ou até mesmo biológico. O pastor precisa pelo menos ter uma noção. Se aquilo que ele está aconselhando, o assunto que ele está aconselhando para aquela pessoa for de natureza espiritual, ele pode tratar,
orando pela pessoa, fazendo um acompanhamento espiritual da pessoa. Agora, se aquilo que a pessoa apresenta é de caráter psicológico, a ponto da pessoa ter confusão mental, ter problemas no seu próprio corpo, o pastor precisa ter discernimento para indicar um profissional para esta pessoa, para o tratamento dessa pessoa. Então nem tudo é demônio, pastor. Nem tudo é demônio. A gente precisa, como cristão, como pessoa, saber discernir, aquilo que é espiritual daquilo que é comportamental, daquilo que é biológico. A gente pode citar aqui um exemplo da pessoa que às vezes está vivenciando um problema na vida dela, um problema na área mental. Ele às vezes tem confusão na sua mente, isso é uma coisa. Agora, aquela outra pessoa que teve um esquecimento ocasional, sazonal, quer dizer, são coisas totalmente diferentes. A primeira, precisa de um acompanhamento médico, a outra são coisas que às vezes é só um descanso, dormir bem, descansar bem, que vai resolver. Pastor Roger, o senhor que já teve nesse quadro depressivo, qual o conselho que o senhor deixa para uma pessoa que está num processo de depressão? Poderia deixar para você um conselho daquilo que vivi. Eu sempre dizia que o psicólogo, psiquiatra, onde passei também, passei pelos gastros, passei por muitos médicos, vários médicos, até descobrir que eu tinha depressão. E o conselho que deixo hoje para vocês é muito simples. Não esteja só. Procure alguém, procure ajuda. Não é vergonha ter depressão. Pastor, presbítero, diácono. Quando eu entrei na igreja, eu entrei como um membro. Uma pessoa que sentava no banco ouvia a palavra. Passado um tempo, fui trabalhando na obra. E perguntei para Deus, Deus, por que eu? Se eu sou cristão, se eu sou homem de Deus, minha família está na igreja. E o silêncio tomou conta dessa pergunta. E veio a me responder o Senhor quando eu já estava curado. E esse conselho é, procure alguém. E a Bíblia vai relatar, é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Quando eu estava caído, minha esposa estava em pé. Foi ela que me ergueu, humanamente falando. O conselho é, não esteja só. Procure alguém a quem você confia. E Deus, com certeza, lhe dará essa vitória. Como uma pessoa pode identificar sinais de depressão na sua própria vida ou em pessoas que estão à sua volta para procurar um tratamento? Olha, como eu disse hoje mais cedo, para vocês aqui na entrevista, algumas características acabam ajudando a gente a identificar. Não é uma só, mas o conjunto, ou seja, uma ligada à outra. Instabilidade emocional, irritabilidade, crises de raiva, explosões, retraimento social, baixa autoestima, não é? Então tudo isso combinado por 2 ou 3 dias consecutivos já deve sinalizar, que a pessoa está precisando de um acompanhamento profissional. Pastor Roger, a Bíblia diz em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por essa visão bíblica, o senhor acha que é possível uma pessoa ser curada do quadro depressivo apenas pela fé? Sim, Ed, sim. Quando nós entramos na questão da fé, Hebreus 11 vai dizer que a gente não vê, mas a gente acredita. Então, foi o que eu mais busquei. Só que a fé também, quando falamos sobre fé, nós pensamos que é instantânea. E essa fé na minha vida, ela durou 2 anos e meio. Mas eu tive fé. Persistência. Justamente, persistência. Eu nunca perdi a fé. Nunca perdi a fé, glória a Deus. Porém, eu achava que tendo fé, era naquele momento. A partir de hoje eu estou curado, amém, pronto. Não é assim. A fé tem um processo. E a fé, ela precisa você exercer ela. E eu só fui curado pela fé quando eu comecei a praticá-la. Porque a fé é prática.
Pastor Joab, o senhor tem feito algum trabalho na área da psicologia nas igrejas na região de Campinas? Ed, nós temos dado palestras sobre suicídio, sobre depressão, sobre ansiedade em várias igrejas aqui em Campinas, fora de Campinas também. Temos explanado esses assuntos que são muito atuais, pertinentes, e eu estou louvando a Deus porque os pastores têm se despertado para isso. Nós temos vários casos de várias pessoas vivenciando não só quadro de ansiedade, mas quadro de depressão, suicídio, adolescentes que estão se automutilando. Então nós temos realizado palestras nessa área, ajudando muitas pessoas. A gente viu na imprensa nacional, nos últimos tempos agora, alguns casos de pastores cometendo suicídio. O senhor acha que o que leva um pastor a estar orientando tantas pessoas, encaminhando pessoas num caminho bom, chegar a dar cabo à sua própria vida? Tem alguma explicação, pastor? Olha, Ed, como eu disse para você, a depressão não escolhe pessoas, Mesmo sendo ele um pastor, ele é um ser humano. O isolamento social, a solidão, tem sido o motivo de muitas pessoas ter tomado esse caminho como sugestão. Nós não acreditamos que o suicídio resolva o problema das pessoas, Nós não acreditamos que o suicídio seja a forma que a pessoa lide com todos os problemas, com toda a negatividade que ele está vivenciando num dado momento da vida dele. E o pastor precisa elaborar meios dele também estar comunicando os problemas que ele está vivenciando. O que a gente tem observado na prática é que o ministério pastoral às vezes é um ministério de solidão. As pessoas têm se fechado, não têm se comunicado e a pessoa vai se entulhando de problemas, de negatividade, a pessoa não vai vendo solução e acaba tentando contra a própria vida. Existem meios hoje da pessoa superar todos esses problemas que ele está vivendo. Então, uma delas que nós estamos sugerindo aqui é a pessoa arrumar alguém, um amigo. É claro que isso precisa ser muito bem elaborado pela pessoa, mas arrumar alguém com que ele fale ou buscar ajuda de um profissional. Então, não é porque é pastor que ele não possa precisar de um profissional para ajudá-lo. Não é super-homem, né? O pastor não é super-homem. Então, o pastor pode buscar ajuda de um profissional para poder ajudá-lo nos problemas que ele está vivenciando pessoalmente também. De antemão, nosso muito obrigado a você, pastor Dr. Joab Lopes, que esteve durante essa semana comentando, conversando, nos ensinando sobre psicologia, tristeza, depressão e nos dando realmente uma aula aqui em 97.5 na Rádio Cidade Gospel de Campinas. Ed, eu agradeço por esse momento, por esse espaço aberto nesta emissora e por este programa que tem sido bênção para a vida de muita gente, não só aqui nessa cidade, mas em tantas outras. E uma última consideração que eu gostaria de fazer aqui é ajudando os ouvintes a se prevenirem da depressão. Existem alguns hábitos que podem ajudar esta pessoa a prevenir a depressão. Aqui vai o primeiro deles. Primeiro, exerça a sua confiança em Deus. Isso é muito importante. O salmista no Salmo 42 e o verso 11, ele diz: "Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença." Exerça a sua confiança em Deus. Em segundo lugar, tome uma atitude realista diante dos seus problemas. Porque problema ocorre com todas as pessoas. Não é porque é crente, porque é pastor, que ele não vai ter problema. Ele também tem problema. Então, João 16,33 diz que no mundo tereis aflições. Então problema tem para todo mundo. Só que nós precisamos acreditar que há solução para os problemas. E a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Precisamos tomar uma atitude realista e vivenciar o problema acreditando que haverá uma solução para ele, que o nosso Deus é poderoso para isso. E em terceiro lugar,
esteja atento às situações que estão causando adoecimento na sua vida, né? Às vezes isso pode acontecer por algum evento que aconteceu na sua vida lá no seu passado, né? Às vezes tem aqueles pensamentos que a gente chama de pensamentos catastróficos, ou seja, a pessoa fica ruminando, né, palavras e pensamentos que falaram para ele, que ofenderam a ele lá no passado. Ele começa a ruminar isso nesse momento, e isso vai causando adoecimento na vida da pessoa. Então é preciso reagir, né? É preciso tomar aquela palavra de Paulo em Romanos 8:37, que diz, né, porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em quarto lugar, aprenda a lidar com a raiva e com a culpa. Tem gente que fica presa à injustiça ou fracasso lá do seu passado e fica ruminando sentimento hoje, sentimento negativo, talvez até de vingança, de fazer mal a outra pessoa, né? Então essa pessoa fica entregue àquele sentimento de ira, a culpa, ao desânimo, não supera aquilo que aconteceu. E a Bíblia diz em Filipenses 4 e o verso 7, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, aprenda a lidar com a raiva e com a culpa, em primeiro lugar, deixando que a paz de Deus domine a sua vida. Em quinto lugar, confronte o seu modo de pensar. Preste atenção nos pensamentos que você sempre tem tido, principalmente naquele monólogo interior. Às vezes a pessoa fica sempre pensando em coisas negativas, em desastres, né? Pensando que ela não consegue fazer nada direito, que ela nunca vai ser ninguém. E a Bíblia diz em Filipenses 4:8, tudo quanto é verdadeiro, tudo quanto é puro, tudo quanto é justo, é amável, de boa fama, nisto pensai. Em sexto lugar, busque ajuda. Primeiro, busque a orientação do seu pastor, que vai te acolher no momento do seu sofrimento, e também busque ajuda de um profissional para poder te ajudar nesse conflito interno e também até um conflito externo. A Bíblia diz em Romanos 12:13, comunicai com os santos nas suas necessidades. É importante a gente buscar ajuda. Busque ajuda de alguém para poder orar por você, se você é cristão. E também, se aquilo que você está sentindo está perdurando por muito tempo, se está sofrendo muito por conta disso, olha, irmão, já é um sinal vermelho. Procure um profissional, procure um psicólogo para você ser tratado, né, por um bom profissional. E, em último lugar, uma das coisas que nos ajuda a prevenir a depressão é a ajuda ao próximo. Se dedique a alguma prática de ajudar, de auxiliar umas outras pessoas. Isso acaba também sendo terapêutico, porque a pessoa se sente útil. Então se envolva nos trabalhos aí, nos eventos da sua igreja, da sua comunidade. Se prontifique para você aproveitar cada oportunidade sendo útil à vida de outras pessoas e também se sentindo útil. Então é importante tudo isso daí. E por último, também dentro desse ponto, a pessoa precisa buscar fazer exercício físico. O exercício é muito importante, a prática de exercício físico é saudável para a vida da pessoa e isso acaba ajudando até a prevenir muitas doenças no corpo físico. Ou seja, por todos esses pontos que o senhor pontuou, se a pessoa seguir a Bíblia na risca, vai dar muito menos trabalho para vocês, né, psicólogo. Muito obrigado, pastor. Ed, um grande abraço a você, um grande abraço a cada um dos ouvintes que estão nos acompanhando hoje neste programa. Que Deus abençoe a todos e eu desejo que todos vocês tenham saúde e que a paz de Deus continue reinando no seu coração e na sua família, no nome de Jesus. Meu muito obrigado a você também, pastor Roger Vasconcelos, que abrilhantou falando um pouco do seu testemunho aqui na programação da Rádio 97.5 FM, o programa Luz da Bíblia, junto com o pastor psicólogo Joab Lopes. Agradeço, Ed, nosso irmão, que também foi fundamental nesse momento aqui, que no momento certo já faz anos que eu fui curado e hoje ele me chama para estar aqui passando um pouco da experiência. Rádio Cidade Gospel 97.5 FM. Eu convido vocês a buscar, a ouvir, que Deus sempre vai ter uma palavra para você. Ouçam na internet, na rádio, os programas aí no Facebook, vai estar lá, clica lá. Você vai ver como que vai ser de valia para a tua vida. Nosso aplicativo hoje
já à disposição para você colocar no teu celular. Tantas coisas a gente ouve, né, e vê. Eu prefiro Cidade Gospel 97,5 porque tenho aprendido muito com essa rádio abençoada. Agradeço a todos. Deus abençoe. Peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certo. Cidade Gospel, a fé nas ondas do rádio.